Olá de novo, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês então a história dessa menina aqui, minha primeira guitarra. Bom, já fazia mais ou menos um ano e meio que eu tocava violão, né? Eu já estava tentando eletrificar meu violão. O que acontece? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então assim, eu consegui, num dos meus pagamentos, né, porque a parte do dinheiro ficava para minha família, a gente precisava, né, uma família simples. E o que acontece? Eu consegui, né, num dos meus pagamentos, ficar com uma partezinha e comprei um captador, né? Aqueles que a gente parafusa aqui na boca do violão, sabe quando tá no violão? Mas não ficava bom de jeito nenhum o som, né? Nessa época meu pai estava desempregado e surgiu, né, de um vizinho o anúncio, a possibilidade da venda dessa guitarra. Ele tinha essa guitarra, um amplificador e um contrabaixo. Como ele estava precisando bastante de dinheiro, ele fez um preço bem baixo mesmo, pelos três instrumentos. Ele só vendia os três juntos. O que acontece? Esse preço baixo, na situação que a gente se encontrava, ainda era alto pra gente, né? Então eu peguei aquele meu primeiro violão, vendi para um amigo, nem lembro quanto, mas vendi. E o meu pai falou pra mim, depois de eu ficar muito tempo na orelha dele, ele falou, olha, tá bom, eu vou te dar essa guitarra. Então ele mesmo desempregado, ele deu um jeito, sabe, porque ele percebeu a minha, vamos dizer assim, naquele momento até a necessidade, né, de estar tocando guitarra. Esse mesmo vizinho foi um dos que mais me estimulou na parte solo, vamos dizer assim, da guitarra. Porque ele era um músico da noite, tocava em barzinhos e tal, e muitas vezes ele me levava junto até nesses barzinhos. Era muito interessante, né? Porque eu ali com 15 anos, menor de idade, né? Como eu tinha mais ou menos a altura que eu tenho hoje, acho que eu aparentava até ter um pouquinho mais de idade, o pessoal deixava, né? E eu tocava. Muitas vezes eu tocava, principalmente com o Paulo e alguns outros bares da região. Sempre que pintava uma chance, ele me arrastava junto e a gente fazia um som. Como ele era um guitarrista mais base, e na verdade ele vendeu os instrumentos, ele estava precisando de grana e ele acabou comprando um violão elétrico, né? Então ele ia nos bares, levava o violão e eu dava sempre um jeitinho de levar a guitarra junto. E era assim que funcionava, né? Então assim, ganhei alguns cachês, toquei várias vezes dessa maneira, né? Obviamente que eu mal sabia segurar a guitarra, né? Mas essa aqui, no caso, foi a primeira, né? Então eu pratiquei muito, fiquei muitas horas com ela, eu não tinha nenhum tipo de efeito, distortion, phase, nada. Era a guitarra ligada direto no amplificador. Era o que tinha, né? A gente tem que imaginar que eu estou falando aí mais ou menos de 1986, sabe? Os equipamentos eram muito caros mesmo, né? Um instrumento até como esse novo era caro. Então, para alguém ter, além do instrumento e um cabo, vai que eu tinha a guitarra, o cabo, o amplificador, o baixo eu acabei vendendo também, né? Para devolver uma parte da grana do meu pai, né? Minimizar o prejuízo, né, vamos dizer assim. Então, no final das contas, eu fiquei só com a guitarra e durante um bom tempo foi o meu equipamento base, né? Aí o que acontece? Conforme eu fui melhorando, eu fui começando a buscar novas coisas, né? Acabei lendo numa entrevista do Herbert Viana na época, que ele achava interessante os músicos desmontarem o equipamento, verem como funcionavam as coisas, né? Bom, o que acontece? Tinha um captador para venda numa das lojas de instrumento, era da marca Sound. Eu não sei necessariamente se existe ainda ou se ela se transformou em outra marca. Mas eles vendiam um captador humbucking para reposição. Então vai lá o Marcelo fazer o primeiro serviço. Peguei uma furadeira, tá, o escudo não era esse, tá, eu tive que trocar inclusive porque nessa eu estraguei, né, o escudo. Eu fiz um buraco aqui para um humbucking, porque aqui por dentro não tem espaço para um humbucking, mas eu fiz um buraco na furadeira, uma talhadeira, eu abri aqui esse espaço, então se você tira o escudo, aqui tem um espaço de humbucking. Instalei um humbucking, mas mesmo assim, como eu não entendi e não tinha informações, eu não sabia que muito do som vinha também do amplificador, dos efeitos, então eu ficava tentando só com a própria guitarra. Toquei inúmeras vezes assim, somente com a guitarra, né? Aí o que acontece? Comecei a ter acesso a uns instrumentos um pouco melhores, comecei a ter um salário um pouco melhor que me possibilitou vender essa guitarra e comprar outra. Eu vendi essa guitarra, o rapaz que comprou se mudou para o Nordeste, ficou cerca de 2, 3 anos lá.
Quando ele voltou, ele me procurou e falou: você quer comprar? Me fez um preço excelente, comprei ela de novo. Ficou lá comigo um tempo e tal. Um aluno que estava querendo uma guitarra, ele queria fazer aula, mas não tinha nem guitarra, quis comprar ela de mim. Vendi para ele, inclusive ele era canhoto, e ele furou aqui a parte de baixo, né, para botar aqui a trava de correia aqui, né, strap aqui, que ele era canhoto e tal. Ele usou essa guitarra um tempo. Aí ele acabou desistindo dela, comprou uma outra, me vendeu, comprei ela de novo. Fiquei com ela mais um tempo. Aí apareceu um conhecido que quis comprar essa guitarra de mim, né? Eu, assim, aquela coisa, às vezes para você comprar um outro equipamento, é normal isso, naquela época então, onde existiam pouquíssimos equipamentos, a gente vendeu o que tinha para comprar outra coisa. Eu já tinha uma outra guitarra, ela não era a minha guitarra principal, né? Eu já estava um pouquinho melhor. Eu acho que nessa época eu já estava usando uma Giannini, que era uma espécie de um rabo de peixe. Ela parecia um pouquinho com as Destroyer, mas com uma ponta aqui em cima. Tem até um modelo da Jackson hoje em dia que parece muito com essa Giannini que eu tinha. Vendi ela de novo. O cara pegou a guitarra, mudou para o Ceará, ficou alguns anos lá, voltou, vendeu essa guitarra para uma outra pessoa. Dia vai, dia vem, um dia eu vejo essa outra pessoa com essa guitarra, a mesma. Comprei a guitarra e estou com ela até hoje. Então assim, na chamada eu disse que eu ressuscitei literalmente porque ela estava destruída, escudo quebrado, os captadores não estavam funcionando, a parte elétrica toda ferrada, o jack de entrada, nada estava funcionando, né? Aí esses dias assim eu olhei para ela e falei, não, vou ressuscitar essa moça. Refiz toda a parte elétrica, troquei todas as peças, troquei os potenciômetros. Vocês podem ver que tem muita coisa original, ó, são botões da época. Esses captadores que são muito simples, até a parte elétrica do captador é praticamente um fio só, é uma coisa muito simples e assim até muitas vezes muito ruidosa, eu diria, né? Porque é um acabamento bem simples. Assim, eu imagino que nessa época eles utilizaram as coisas mais baratas que tinham, né? Mas mesmo assim, por muito tempo foi o meu equipamento principal. Fiz muitas apresentações com essa guitarra. Eu não lembro nem de quantas, mas foram muitas, né? Porque nessa idade eu estava ali, entrava numa banda, saía, entrava noutra e assim foi por muito tempo, né? Até eu me profissionalizar mesmo. Então assim, é uma guitarra que eu tenho muito carinho, é um equipamento simples, tá? Porque olha, eu sempre fui muito apaixonado porque eu achava que ela me lembrava de um jeito simples, obviamente, a guitarra do Brian May, do Queen, a vermelha. Ela tem umas listrinhas aqui, não sei se está aparecendo na câmera, olha. Vou levantar para mostrar, ela tem umas listras, ó. É uma guitarra bem simples, né? Mas uma guitarra que eu gosto muito, ainda mais assim, uma coisa que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, né? Meu pai já faleceu, então ela acaba sendo muito mais especial por causa disso, já que foi ele que me deu isso aqui. Eu sei que não foi fácil, né? E acho que nem ele, nem eu poderíamos imaginar que eu viveria de música como é até hoje. Então, obrigado por vocês terem assistido até aqui e essa é a história da minha primeira guitarra.